Bem-vindos a mais este Floripa em Foco especial com o nosso amigo Jean Vauelan. Bem-vindo, Jean. Tudo tranquilo? Obrigado. Prazer novamente estar aqui com você e com os telespectadores do seu programa. O Jean Vauelan é o nome artístico, vamos dizer assim, né, do Rogério Freitas, que é conferencista, escritor, youtuber também agora, porque está cheio de vídeos na rede. Dá para chamar youtuber também, não dá? Dá sim, mas não tem nada de nome artístico. Foi porque no início dessa história eu queria ficar escondido, aí por covardia moral coloquei um pseudônimo e terminei tendo que aparecer, mas... Covardia moral. Né? Isso, é pleonasmo redundante, mas eu faço bem questão de deixar claro. Certo, certo. E você mora lá no interior da Bahia, né? Mas viaja o Brasil inteiro ministrando cursos e conferências. Inclusive veio para Florianópolis para mais uma etapa, ou melhor, para Garopaba, né? Você vai para o município de Garopaba nesse final de semana. Mas todo semestre você está aqui no Sul ministrando cursos, né? Isso, pelo menos uma vez por semestre aqui em Floripa. A gente tem passado por aqui junto com o Paulo Tavares e os amigos aqui de Florianópolis para atualizar as reflexões em torno desses assuntos. Certo. Rogério, e você sabe contar nas mãos quantos livros você já escreveu? Você tem essa conta? Não. Perdeu a conta? Que maravilha. Tem gente que não saiu do primeiro, né? Não chegou nem no primeiro, e o amigo aqui já perdeu a conta. E tem mais um que recém saiu do prelo, que você já havia falado no nosso último encontro aqui, que falava de homoafetividade. Homoafetividade, o segredo perdido do Éden. Foi lançado agora no final de abril, é? Início de abril, em São Paulo, exato. E está disponível aonde? Onde é que se encontra o homoafetividade? Meus livros não estão nas livrarias. Infelizmente, é uma distância muito grande entre alguém do meu tamanho e a possibilidade de vender em livrarias. Então, através de reembolso postal, pela Conecta Editora, ou entrando em qualquer site de busca, coloca lá o nome do livro, que chega. Homoafetividade, o segredo perdido do Éden. E fala do que esse homoafetividade? O nome já diz, né? Mas qual é o enfoque que você traz sobre esse tema? É complexo. Desde 1995 que amigos espirituais haviam me solicitado a produção de um livro que, entre aspas, explicasse a causa, entre aspas, de novo, real, daquilo que a gente chama de homoafetividade. Eu sempre me olho no espelho e me acho totalmente incompetente para qualquer coisa além do que eu já consigo tocar na minha vida. Então, desde 95 que eu vim enrolando esses dois amigos espirituais, mas no ano 2015 houve algo que eu não pude mais procrastinar e então, para minha surpresa, quando eu fui organizar o que eu havia colecionado durante 20 anos, na verdade, tudo indica que serão 6 livros. Tá? O primeiro é esse, Homoafetividade, o segredo perdido do Éden, exatamente porque no primeiro a gente enfoca esse segredo, que para nós hoje assim parece, mas que há cerca de 20 mil anos atrás não era lá tão segredo. Qual o problema? O problema é que a gente fala também no livro de identidade de gêneros, tá? E nisso repousa o que depois a gente chama de homoafetividade. A vida animal aqui na Terra, na sua expressão pluricelular, ela surgiu há cerca de 540 milhões de anos, naquilo que os cientistas chamam de explosão de vida cambriana. Foi quando, pela primeira vez, seres vivos pluricelulares, porque antes disso já existiam seres vivos, mas unicelulares, que durante mais de 3 bilhões de anos essa turma aí dominou a Terra, mas estranhamente há cerca de 800 milhões de anos a Terra se congelou, descongelou, congelou de novo, quando descongelou, aflorou. Estranhamente a vida pluricelular aflorou e já com o corpo macho e fêmea. Então a ciência não sabe explicar essa transição da vida unicelular para pluricelular e nem muito menos sabe explicar a diferenciação de macho e fêmea e por que já nasceu o modo predador presa. Uau! Ninguém sabe explicar isso.
A gente tenta explicar no livro. Por quê? Porque nisso é que reside o segredo perdido do Éden. Certo. É porque muito tempo antes de surgir a vida animalizada, pluricelular, sexuada, antes de exigir esse tipo de coisa, já existia vida espiritual, vida em outros níveis, com diversos tipos de identidade de gênero que nada tinham e têm a ver com o que hoje existe na Terra, corpo macho e fêmea. Duas distinções apenas. Qual o problema? O problema é que a quantidade, a diversidade de identidade de gênero que existia então, só está razoavelmente noticiada para nós humanos da atualidade naquilo que nós mesmos, com a nossa pretensão ou ignorância acumulada voluntariamente adquirida, chamamos de mitologia. Voluntariamente é adquirida, a ignorância voluntariamente é adquirida. Porque você errar uma vez, vai lá, mas você errar a vida inteira, fechando os olhos para coisas interessantes. Né? Mitologia. Então as mitologias que surgiram bem antes das religiões, as religiões é um segundo estágio que acabaram com as mitologias, deformaram tudo, né? E só depois o pensamento científico, filosófico se estabeleceu. Mas o fato é que o segredo perdido do Éden tem a ver com uma definição do Criador desse universo, em que, na hora em que se juntou a vida mental, espiritual com a vida biológica, houve uma inadequação total, porque os espíritos, com suas identidades de gênero, nada tinham e têm a ver com a questão sexual, animal, biológica. Restrita ali, né? Então, ao longo dos últimos 50 mil anos, que é quando o Homo sapiens adquiriu a sua capacidade racional, a nossa espécie surgiu há 190 mil anos, mas o Homo sapiens racionalizado, 50 mil. Que é o tempo que o gene FOX2, que é responsável pela linguagem, que permite símbolos e que permite, portanto, o pensamento, a comunicação, a racionalidade, surgiu por volta desse tempo aí. Então, ao longo desses 50 mil anos, os espíritos vêm encarnando, aí entra a doutrina da encarnação também na história, e alguns já se definiram como polaridade masculina, outros como polaridade feminina, mas a maioria não tem como se encaixar. Não tem como se adequar. Sempre tem um quê de inadequação. Isso não tem nada a ver com homoafetividade ainda. Isso é um outro problema que só agora a humanidade está percebendo e mais vai ter que perceber. Agora, o aspecto da homoafetividade é uma questão derivada desse processo. Aí o livro Homoafetividade, o segredo perdido do Éden, e os que virão, homoafetividade, as faces do rosto invisível, homoafetividade, a força incompreendida do amor, e os outros irão exatamente contar, explicar esse contexto que, em rápidas palavras, aqui expus. E o teu objetivo com esta série de 6 livros é o quê? É esclarecer a mente, tirar esse peso que tem sobre a homoafetividade? Tem algum objetivo definido? Né? Tem. Na verdade, o objetivo é de ordem filosófica. Desde 1995, como eu falei no início, 2 amigos espirituais pediram para fazer isso. E eles 2 se apresentaram como espíritos cujas experiências aqui na Terra, ao longo de várias vidas, haviam sido homoafetivas. E eles falaram do sofrimento deles e me apresentaram uma pleiade impressionante de espíritos fantásticos e maravilhosos, mas que padeceram todos por esse tipo de problema. E como eu disse no início, eu vim enrolando, até que no ano 2015... O que aconteceu em 2015? Pois é, eu fui assistir o filme, acho que foi em 2015 mesmo, O Jogo da Imitação, em que a história de Alan Turing é apresentada. Alan Turing foi o matemático que... sim. Que era considerado... O governo inglês tomou da sua genialidade, tomou emprestado da sua genialidade para descobrir o código nazista. Alan Turing descobriu, gênio, acabou a Segunda Guerra Mundial, mas como era homossexual, isso era contra as leis inglesas, ele foi obrigado a tomar uma série de injeções do hormônio, ele não se submeteu àquilo e se suicidou. Uau! Então, desde 1995, que esses 2 amigos espirituais, cujos nomes eram estranhos, Nguyen e Neidien,
me falavam disso, foram me contando tudo isso. Em 2015 eu assisti o filme O Jogo da Imitação, que mostra a história de Alan Turing. E você se deu Terminou conta? o filme e eu achei que eu tinha perdido uma outra parte. O filme é excepcional, né? Aí fui assistir de novo, só que dessa outra vez já era no final da apresentação, o filme já estava, sei lá, uns 10 dias, só tínhamos eu e mais uns 3 ou 4 gatos pingados, e eu percebi, a partir de um certo ponto do filme, que um amigo espiritual Estava assistindo. sentado ao meu lado, mas não falou nada. Quando o filme terminou, que eu estava olhando para os créditos, aí ele disse, viu como a gente sofre? Aí eu vi que... Aí ele disse, eu sou esse aí. Uau! Aí eu disse, uau, seu nome não é nem... Eu disse, sou um nome que eu tive na traça antiga, mas meu espírito é de Alan Turing. Que bacana. Por favor, nos ajude. Esclareça que isso não é opção de nada, a gente já nasce assim, pá. Então, devido a isso, 20 anos depois, é que eu me sentei e comecei. E quando eu vi os apontamentos, percebi que era mais de um livro que existia ali. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, foi por isso. Se ele não me pede, ia para o túmulo comigo. Certo. Se isso está certo ou está errado é outra questão, mas... E você conseguiria falar a respeito de como é que a homoafetividade é usado como mecanismo de repressão hoje? Como é que isso se dá aí no dia a dia? Olha, ao longo da história, a história humana é um acumulado de cretinices. De manipulações reescritas da Bíblia. Em poucos, só na vida das pessoas anônimas é que a gente vê amor, decência, virtude. Mas no grosso do motor que moveu a história humana até aqui, essas conspirações, a corrupção moral que graça em toda a humanidade, todos nós temos um pouco dessa doença. Pena que uma turma se profissionalizou. Mas alguns ficaram especializados. Sejamos ainda dos amadores, que é menos pesado. Então, assim, os nossos irmãos homoafetivos, ou seja, os nossos irmãos que tiveram que enfrentar essas situações ao longo da vida, sofreram terrivelmente, sempre pela estupidez da crença má conduzida. Né? Nenhum Deus que efetivamente ama julga nenhum dos seus filhos. Muito menos porque cada um de nós vale pelo amor que amealha no coração, pela virtude que a gente pode emprestar aos nossos atos, enfim, pelos princípios e propósitos que a gente pode ter como norteador da nossa existência. A opção sexual, a opção política, a opção doutrinária, isso não tem nada a ver. É usado como ferramenta de dominação. Isso, então, infelizmente, as macroforças que governam o mundo e a própria, repito, estupidez emocional que sistemas políticos, sistemas religiosos sempre usaram para manipular as pessoas, né? Querem impor as suas ideias, as suas crenças. A gente tem que colocar uma vírgula e pedir prudência, né? Como o próprio Kardec, codificador do Espiritismo, disse, antes de crer, vírgula, é necessário compreender. A gente precisa compreender o pano de fundo por trás da vida antes de julgar os agentes da vida da forma estúpida como foi feito ao longo da história humana. E o pior, quem de nós tem estatura moral para julgar quem quer que seja? Pois é. Ainda que travestido de rei, de imperador, de ministro, não é assim, mas infelizmente foi assim o tempo todo. Então esses livros, se para nada servem, mas é uma tentativa desesperada de um psiquismo que já está quase no limite do tempo de utilização do seu corpo animal antes de ir embora, de cumprir um compromisso que, segundo eles disseram que eu ia assumir com eles, só que eu não me lembro disso. Mas estou tentando fazer o que posso. Você está pensando em ir embora? Não sou eu não morro nunca. Agora esse corpo não tem grandes perspectivas. Estamos aqui no Floripa em Foco conversando com o Rogério Freitas, ou Jean-Val Elan, escritor, conferencista, ministra cursos. Inclusive você está com um curso agendado para junho, a gente pode falar porque tem bastante tempo para se inscrever. Em Curitiba vai ser julho, mais tempo ainda. Eu vou pedir para o Fernando colocar o cartaz que você trouxe. Que curso vai ser esse em Curitiba? É sobre homoafetividade. Vai ser o lançamento do livro lá em São Paulo. A palestra foi muito rápida, de 40 minutos. Em Curitiba, é um seminário, são
salvo engano meu, 9 ou 10 horas, sábado e domingo, em que a gente vai deixar já toda uma explanação profunda sobre o pouco do que aqui falei, acrescentando novos painéis. É tudo muito perturbador, muito instigante, e como a gente não sabe do futuro, eu vou deixar logo gravado isso para que, caso haja algum problema, as coisas já fiquem por aí, se forem úteis para alguém. Então esse seminário ele vai ser extenso, sábado e domingo, e a causa esquecida da homoafetividade é exatamente o tema central. Mas são várias palestras que eu terei que dar, abordando painel por painel, em torno do assunto. Se serão 6 volumes e um só já gera tanta informação. Então, curso em Curitiba, dias 22 e 23 de julho, a causa esquecida da homoafetividade no Hotel Nacional em Torres. Tem até um telefone de contato aqui, ó. 041, que deve ser da região de Curitiba, né, da pessoa que está organizando. É do Jorge. Jorge, com o celular 98814 4106. E o e-mail do Jorge, que está organizando esse curso com o João Vauelan em Curitiba, e-mail suporte.taum, com M mudo, suporte.taum@gmail.com. Aberto a meninos e meninas, a quem queira se esclarecer, não tem distinção nenhuma, né? Não. Muito bem, e nos minutinhos que nos restam, Rogério, você já havia falado na sua última visita aqui a Floripa de que estavam para lançar o INSTAUM, que é o Instituto de Estudos da Alma e da Mente. Ele está no prelo, está para sair, né? Isso. Dia 24 de maio será lançado. Exatamente. Freud, ele criou uma entidade chamada inconsciente, onde o id seria o mais remoto lá com seus impulsos, o superego com seu controle moralizante e o ego que administraria toda essa... Né? E Jung, ele diz da luta, da jornada heróica que uma personalidade faz tentando se autodescobrir, e por aí se ancora numa ânima, mas tem que administrar sua sombra. E nessa tentativa como ser humano foi que eu criei o próprio Mentalma, como sendo a minha forma de caminhar. E aí alguns outros amigos foram disso se servindo e também colocaram o seu modo, como Paulo Tavares e outros. Então eu e Paulo resolvemos criar o INSTAUM, exatamente para fazer convergir para esse instituto uma série de palestras e os próprios cursos do Mentalma, e textos e material de apoio e outras palestras, mostrando como é que nós fizemos. Se isso for útil para alguém, vai estar ali descrito exatamente no INSTAUM. Vou mostrar o caminho das pedras. Bem, um dos caminhos das pedras da vida. O nosso caminho das pedras. É isso aí. E que com certeza vai ser útil para muitos, né, Rogério? Porque estimamos que seja. Sim, com certeza, né? Porque a gente vive num momento aparentemente conturbado, mas é que a luz está aí e tudo está visível. Antes estava a luzinha apagada, ninguém via a poeira pelos cantos, e agora está tudo aí para ser trabalhado, ou para ser honrosamente esquecido, né? Se alguém conseguir fazer isso. Então o negócio é ter coragem, saber que é possível e ir atrás de informações que ajudem a você a mudar os seus parâmetros. E o INSTAUM é uma grande ferramenta. Vai ser lançado agora, então, no dia 24 de maio. É tudo online, né? Instaum.com.br, algo assim? Isso. Instaum.com.br. Não está no ar ainda, né? Mas tem um outro instituto que já está bombando, que tem muitos vídeos, livros seus, que é o Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos. O IEA, como eu tinha muitos livros não publicados também, e matérias soltas, dezenas de palestras. Tinha que reunir. Algumas, porque a maioria já estava no YouTube e lá permanece. As outras, as mais profundas, nós colocamos no IEA, que é um instituto que tem muito material, então para não correr o risco de ferir suscetibilidade de ninguém, para você entrar no IEA, você tem que saber o que está fazendo, porque o material que está lá requer uma certa idade mínima, no sentido de maturidade espiritual para lidar com os temas ali expostos. E como é um trabalho também sem custo, tem que se filiar
ao Instituto para ajudar, pelo menos, mantê-lo. Isso, né? nós mantemos. É uma semestralidade de R$90 por semestre. R$90 a cada 6 meses. Isso, e a pessoa tem acesso a tudo que está lá, é muito material, muito livro, muita palestra, e sempre atualizando. Toda semana tem material novo. Já é muita coisa. IEEA.com.br, R$90 por 6 meses. E aí você vai ter acesso a tudo que o Instituto dispõe e ainda tem descontos nos livros do Jean Valmelan. Nas palestras. As palestras. Tem um monte de vantagens. Visite IEEA.com.br, até para ter o contato do Jean Valmelan. E se você mora na região de Curitiba, aproveite o curso que vai haver ali em 22 e 23 de julho. Procure o Jorge pelo suportetalm@gmail.com ou no celular 41 988 14 4106. Um número facinho de gravar. Muito bom, querido. E eu não queria fazer salada, mas tem também uma rádio no ar que as pessoas podem ficar ouvindo as palestras e materiais que vocês criaram. A Rádio Atlan funciona 24 horas no ar. Rádio Atlan, com então n.com. Isso, são 24 horas. São diversos programas que fogem ao aspecto trivial da vida. Né? Lá há de tudo, sobre comentários sobre filmes, análises sociológicas, conversas espiritualistas. Paulo Tavares tem programas, e Nelson Granado, que falam de terapias, de alternativas, tem programas políticos, tem de tudo, mas tudo abordado de forma instigante e diferente do trivial. É uma rádio que realmente tem como proposta semear reflexão, provocar o ouvinte. Né? Não é rádio de autoajuda, ninguém vai lá escutar isso aí, como eu estou feliz. Não, a rádio convida que você reflita. Tem muito drama na vida, tem muita confusão correndo para que a gente fique cuidando só da nossa vidinha. A rádio é um convite à cidadania planetária, uma expressão maior da preocupação de todos os que fazem a Rádio Atlan, é exatamente dizer, ei, pensa aí junto com a gente. Tem muita gente legal pensando hoje, né? E se qualquer pessoa se der o trabalho de prestar atenção, vai perceber, né, que existe essa rede, né? E está aí até nas ondas do rádio. E nós temos também o Instituto de Estudos da Política Planetária, que é o IEPP, que a gente falou aqui de uma outra vez rapidamente no programa aqui da TV Floripa, que tem a ver exatamente com a rádio. Com essa consciência planetária. Né? E já estão se preparando, aliás, para as próximas eleições? Aumentando candidatos? Exatamente, estamos tentando. Nós precisamos levar, já que a gente não pode criar um partido, a gente vai levar vírus aos partidos. Esses vírus são pessoas com compromisso filosófico de fazer a política de um modo diferente. Só o aspecto legislativo, nunca o executivo. O executivo é a própria população que tem que saber o que... A legislativa, a gente pode chamar a população para ela refletir junto com seus candidatos e, caso seja eleito, continuar tratando com aquele que foi eleito dos temas que o eleito vai votar representando essa população. Então, o IEPP é um âmbito político no qual se pode discutir vereador eleito, deputado estadual eleito, deputado federal. Antes de votar lá, coloca o tema que vai votar aqui para que a base que o elegeu... Deu um arcabouço ético. Exatamente. Né? Essa é a ideia, já que hoje em dia todo mundo vota levado por interesses escusos e de todo tipo. O IEPP ajudou a eleger, então cobra esse acompanhamento, essa aproximação entre aquele que foi eleito e a sua base que o ajudou a se eleger para discutir os temas. Muito bom, o Conselho Planetário. Isso até as próximas eleições a gente ainda consegue abordar. E além desse curso em Curitiba, em julho, agora você está dando, nesse final de semana, um curso em Garopaba. Isso, é o Mentalma 4, durante um dia inteiro, e no outro dia é uma palestra sobre Pandora e o seu desvio de rota e o quarto Logos. Pandora é uma personagem da mitologia grega, seria a Eva, Pandora, né? A Eva da mitologia grega, e o quarto Logos é um conceito que a gente está introduzindo aí. Então,
também material um pouco profundo, é para maiores de 80 anos. Maiores de 80 anos, uau, uau! Para esse curso específico em Garopaba, eu acho que já não vai dar tempo de você alcançar, né? Mas a cada semestre o Jean Vauelan ou o Rogério Freitas vem aqui para o Sul e saiba da agenda com a Sinamara. A Sinamara é o contato desse pessoal maravilhoso aqui em Florianópolis. Sinamara, com S, sinamara@hotmail.com. E o celular da Sinamara é o 48, da região aqui de Florianópolis, 99961-8644. E você, bom, os contatos é a Sinamara mesmo, né, Rogério? Isso. É deixar, para simplificar, na mão dela. Exatamente. Né? Ela generosamente acolhe a minha, o Paulo Tavares, para cuidar das nossas, e nos ajuda aí nesses contatos. Maravilha. Então, conversamos com o Jean Vauelan, ou Rogério Freitas, conferencista, escritor, que mantém o IEEA, Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos. Visite o ieea.com.br, subscreva ali por uma taxa de R$90 por semestre para ter acesso a uma imensidão de materiais. Tem também esse Instituto de Estudos Políticos Planetário, o Orbum, que é o que ele acabou de falar, né, que pode ser de qualquer partido político, mas que tem um compromisso ético que você pode conhecer visitando o orbum.com. E tem ainda um terceiro instituto que está sendo lançado agora no dia 24 de abril, que é o Instituto... De maio. De maio? Abril já foi, né? Vai ser lançado dia 24 de maio, o Instituto de Estudos da Alma e da Mente, o INSTAL. Olha, querido, parabéns pelo trabalho, pela disposição, né, de se dedicar à melhoria da vida no planeta e felicidades sempre. Obrigado e mais uma vez, muito honrado de estar aqui com você e os telespectadores da TV Floripa. Obrigado. A quem a gente agradece mais uma vez e convida para rever esse bate-papo com o Jean Vauelan daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.